Pedir perdão não anula as consequências geradas pelos seus atos. Esses dias eu estava aqui em algumas tarefas domésticas da minha casa e Deus falou muito forte no meu coração sobre isso. E realmente é algo onde muitos não se preocupam ao cometer atos, seja ele grande, seja ele pequeno. Deus me falava fortemente no coração assim, que tem pessoas que fazem algo contra você e vão ali, pede perdão, certo? Que é o que nós temos que pedir e perdoar também, né? Perdoar o tempo todo, 70 vezes 7 por dia. Então, eu costumo dizer assim, que o meu perdão, ele fica no automático. Fez algo contra mim, eu perdoo. Por quê? Isso é um ato que Deus deixou pra gente. E Jesus nos entregou ali naquela cruz o seu perdão. Só que tem pessoas que vivem cometendo, né, coisas contra pessoas. E isso caracteriza a falha nossa do ser humano. Só que tem pessoas que é muito, sabe? Ele vai ali, faz algo contra você. Aí depois volta, faz a mesma coisa contra você. E vai fazendo, e vai fazendo. E acha que aquilo ali não vai ter consequências, simplesmente porque foi ali, falou, você me perdoa. Perdoa. Só que aquela pessoa vai ter que colher as consequências daquele ato. E tem pessoas que acham que só por ele ter pedido perdão, ele não vai colher, sabe? Não vai colher os frutos daquele ato que fez contra a vida de alguém. Independente se seja com causa ou sem causa, meus irmãos. Pensem antes de fazer algo contra uma pessoa. Sei que nós somos falhos, pecadores, mas não deixa com que isso vire uma rotina na sua vida. Você que é um homem, uma mulher de Deus, que tem as instruções do Espírito Santo na sua vida, vigie antes de fazer qualquer ato com alguém, seja com palavras, com atos, com algumas atitudes, qualquer coisa. Pense antes, porque as consequências podem ser terríveis. E tem pessoas achando, porque eu pedi perdão, eu não vou colher as consequências daquilo. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode me pedir perdão pelo ato que você fez comigo. Só que aquelas consequências que aquele ato seu gerou, principalmente se uma atitude sua tiver ferido muito a alma e o coração de um servo de Deus, de um homem e um filho de Deus, então, de acordo com aquela dor, você vai colher muito em dobro. E eu sei que muitas das vezes as pessoas se esquecem. O ato de você pedir perdão, isso vai aliviar seu coração, vai trazer uma paz para o seu coração, porque você pediu perdão. Você vai ser liberto por ter pedido, ou você também que perdoou. Só que você que cometeu aquele ato vai colher as consequências. E tem pessoas aí colhendo consequências terríveis por conta de atos sem pensar. Tem pessoas que cometem o mesmo ato hoje, vai ali e te pede perdão. Comete o mesmo ato amanhã, te pede perdão. E fica naquela. Não muda, fica sempre pedindo o mesmo perdão e agindo da mesma forma, sem mudar. Só que tem na palavra do Senhor que diz assim, que quando Jesus teve um encontro com aquela mulher que estava sendo ali, que ia ser apedrejada, Jesus foi ali e interrompeu aquele apedrejamento. Só que Jesus disse para ela a seguinte frase, vai e não peques mais. Só que Jesus sabia que ela pecaria, né? Porque nós somos pecadores, mas não naquele ato. Tem pessoas que vivem, sabe? Comete algo comigo, sabe que aquilo ali foi terrível, que não deve se repetir, foi ali, pediu perdão. A pessoa perdoa, a pessoa amanhã ou depois está lá cometendo a mesma coisa. E isso vira um ar de repetição, uma coisa tão terrível. E essa pessoa fica ali. Eu não sei, está acontecendo tal coisa na minha vida, e isso e aquilo. Só que não para analisar
que talvez seja consequências de coisas que eles estão fazendo com pessoas e não reconhece isso. Algo que tem pessoas que pedem perdão e já está no automático, sabe? Parece que virou uma coisa tão bonita assim de fazer. Eu pede perdão e tá ali cometendo. Só que quando você pede perdão e comete as mesmas coisas direto, do mesmo jeito, isso não é pedido de perdão, isso é remorso. Só dói naquele momento, você se arrepende naquele momento, ponto, acabou. Mas depois você tá ali. Então isso é remorso. E não é o pedido de perdão verdadeiro, porque quando você pede um perdão verdadeiro, quando você vai cometer o mesmo ato novamente, você reflete e fala, não posso fazer mais isso. E tem pessoas que às vezes cometem, né, que já fizeram isso comigo, né? E quando fazem comigo, eu pego isso como uma escola. E eu pego e falo, nossa, eu não gostei daquilo que a pessoa fez comigo, então eu não vou fazer com o meu próximo. Você tá entendendo? Só que tem pessoas que fizeram a mesma coisa comigo 1, 2, 3, 4, 5 durante anos e não mudaram. Eu permaneço perdoando. Faz um ato, é como alguém quando vem pedir perdão para mim, eu falo assim, já te perdoei. Porque tá no automático. Tem que ficar no automático, porque a palavra diz, é 70 vezes 7. Você já pensou nisso? 70 vezes 7 por dia, então tem que ficar no automático. Não tem como você pensar, eu vou ver se eu perdoo. Não é ver, tem que perdoar. Então, deixa no automático, graças ao meu bom Deus. Essas coisas dói, sabe? Quando alguém faz algo contra. Mas eu vou ali, busco ao Espírito Santo de Deus e ele vai lá e trata aquela ferida. E de um tempo para cá eu aprendi, né, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, amar, respeitar, mas manter distância daquele que vive sempre te machucando, sempre cometendo os mesmos atos com você e não muda. Você pode perdoar, mas mantenha distância, porque nós estamos aqui para ter o coração limpo, onde viver morada do Espírito Santo de Deus e não viver ali sendo ferido o tempo todo, o tempo todo. Viva bem, viva em paz, perdoe mais e evite ficar cometendo as mesmas coisas o tempo todo. Que Deus te abençoe.